Caos, morte e destruição. Desde o começo da Primeira Guerra Mundial, a humanidade sofreu com mais de 100 anos de guerras. Os custos dessas guerras são impressionantes. Mas às vezes o preço para manter a paz ou não ir à guerra pode ser ainda maior. A guerra é horrível, mas às vezes é necessária para proteger a sociedade, os direitos humanos e a liberdade. Então, qual é o custo da guerra? Nesta série, contabilizaremos o preço monstruoso desse século de conflitos. Custos econômicos, sociais, ambientais e humanos. Um dos conflitos mais longos e mortais da história recente é a guerra no Afeganistão. Nós perdemos tudo nas nossas vidas por causa da guerra. Agora os assassinos estão no poder. Eles não estão pensando no que é melhor para o país. E só estão pensando em como podem se beneficiar. Quando a Guerra Fria acabou em 1991, esperava-se que o mundo estivesse entrando em uma era pacífica e democrática. Mas ao invés disso, uma nova fase de guerras começa. Em outubro de 2001, o Afeganistão começou a ser o cenário de uma das guerras mais caras da história. Em 2019, os Estados Unidos ainda gastavam 13 bilhões de dólares por ano em operações no Afeganistão e mais 5 bilhões de dólares para apoiar as forças afegãs. O Afeganistão tornou-se a guerra mais longa dos Estados Unidos. A guerra afegã, ou talvez seja melhor chamarmos de guerras, já estão acontecendo há 4 décadas. Ou seja, a guerra do Afeganistão é mais longa do que 30 anos de guerra na Europa. Desde 2001, pelo menos 2 trilhões de dólares foram gastos. Pelo menos 100 mil pessoas já morreram e ainda não é possível enxergar o término. Mas para o povo afegão, a história não começou em 2001. O Afeganistão não só foi destruído uma vez, mas várias vezes em 40 anos. E muitas pessoas tiveram que se mudar. Milhões de refugiados foram para países vizinhos, no Paquistão e no Irã. E muitas pessoas, muitas famílias no Afeganistão não perderam tudo que tinham uma só vez, mas perderam muitas coisas várias vezes. O Afeganistão virou república em 1973. Na época, pelo menos na capital do país, Cabul, a sociedade e a cultura estavam se modernizando vagarosamente. Mulheres podiam estudar medicina e arquitetos construíam uma nova estrutura no estilo ocidental. Mas em áreas rurais, a sociedade ainda é bem tradicional. Há muitos analfabetos e a burca ainda é quase universal. O Afeganistão precisa urgentemente de investimentos para se desenvolver e se defender contra os vizinhos. A União Soviética é a maior doadora. No começo dos anos 1970, os soviéticos já haviam investido $1 bilhão. Em 1978, uma revolução acontece. O Partido Democrático do Povo do Afeganistão, uma organização socialista, toma o poder.
Isso também foi um tipo de projeto de modernização. Queriam construir um Estado socialista, modernizar, trazer educação. Mas esqueceram que em uma sociedade totalmente islâmica é, por exemplo, muito difícil de colocar homens e mulheres na mesma sala de aula. Os tradicionais e conservadores religiosos resistem ao novo sistema secular, especialmente fora das cidades. Então, em 1979, a União Soviética invade o Afeganistão para ajudar a alavancar o novo governo socialista. Unidades de guerrilha chamadas Mujahideen decidiram lutar contra os invasores soviéticos e o novo regime deles. São vários grupos soltos de várias facções tribais unidos por um comprometimento ao islamismo. As unidades Mujahideen no Afeganistão começaram a crescer por serem contra a invasão soviética. O objetivo principal deles era tirar a União Soviética do Afeganistão, depois espalhar ainda mais a ideologia deles. Voluntários de todo o Afeganistão e Oriente Médio são treinados e equipados em acampamentos especiais. Os campos de treinamento eram criados inicialmente pelos paquistaneses, mas também eram patrocinados pelos Estados Unidos e também pelos sauditas. Na verdade, esse foi o primeiro jihad global. A invasão soviética causou um grande aumento nas tensões da Guerra Fria global, além de uma longa guerra interna na região. O patrocínio das Mujahideen cresce rapidamente de apenas 30 milhões de dólares em 1980 a 630 milhões de dólares em 1987. E a Arábia Saudita gasta o mesmo que os Estados Unidos todo ano. A Arábia Saudita financia as forças antissoviéticas e apoia a interpretação conservadora do sunismo, também conhecido como o arabismo. Eles apoiam grupos e indivíduos como Osama Bin Laden, que funda a Al-Qaeda no Afeganistão em 1988. Os sauditas apoiavam a facção mais extrema das Mujahideen, porque eles se aproximavam muito da ideologia deles. Então, Bin Laden foi uma criação da Arábia Saudita. O dinheiro saudita e dos Estados Unidos é importante para a luta contra os soviéticos. Os fundos fornecidos pelos Estados Unidos eram geralmente gastos em treinamento nas Mujahideen no Paquistão, assim como os sistemas de defesa antiaérea Stinger não tripulados que nós fornecemos. Mesmo com as grandes somas gastas pelos Estados Unidos, ainda é uma maneira barata de guerrear. Primeiramente, era mais barato porque não era preciso mandar soldados para a batalha. Ou seja, a CIA e a Mujahideen em terra já derrotariam os soviéticos. A guerra devasta o Afeganistão. Na verdade, foi uma guerra mais intensa e mais brutal do que o conflito depois do 11 de setembro. Cerca de 9% da população, 1,25 milhão de pessoas, são mortas, a maioria civis, e quase a mesma quantia ficam incapacitadas. Mais de 300 mil crianças são feridas por minas terrestres. Quase um terço de todos os afegãos viram refugiados. Para a União Soviética, a guerra é cara. Nada popular e sem sucesso. Às vezes é chamada de Vietnã dos soviéticos. Havia fogo sendo lançado de 3 direções. As Mujahideen já estavam em uma distância de 20, 25 metros. Ficamos surpresos em ver que eles estavam próximos, jogando granadas na gente. A gente só tinha 2 cartelas restantes e nada de granadas. A guerra custa à União Soviética muito de sua estabilidade econômica e isso influencia o fim da Guerra Fria. Os afegãos continuam sofrendo em uma guerra civil que não acaba. A esperança da população afegã era que a guerra fosse acabar. A grande maioria da população tinha apoiado as Mujahideen e esperava que as unidades assumissem o país e governassem, restabelecendo a paz e a estabilidade, o que não aconteceu, infelizmente. A sociedade afegã é dividida em vários grupos étnicos. O maior, o Pashtuns, é ainda mais dividido em tribos e clãs. Alguns deles têm rivalidades desde muito tempo. As Mujahideen são muito divididas internamente para governar. Facções rivais representando tribos, etnias ou interpretações diferentes do islamismo competem pelo poder e são comandadas por guerrilheiros brutais. Finalmente, em 1994, uma nova organização surgiu, determinada a acabar com o caos da guerra civil, o Talibã. O crescimento do Talibã era inevitável, a não ser que os Estados Unidos investissem em recursos significativos na região.
depois que os soviéticos foram embora de lá. Os que fundaram o movimento do Talibã em 1994, como Mullah Omar, eram das Mujahideen e tinham abandonado as armas e voltado para as escolas corânicas, as madraças, e não participaram na guerra em 1989. Então, eram vistos como neutros. Em 1996, o Talibã toma o poder em 80% do país e implementa uma interpretação fundamentalista da lei Sharia. Eles prometem lei, ordem e estabilidade. Muitos outros ex-Mujahideen também se uniram a eles, que assumiram o poder em quase todo o país. Até aqueles que não eram pashtuns nem afegãos, no começo apoiaram o Talibã para que acabasse com a guerra e desarmasse as facções armadas. Nas províncias do norte, uma frente unida aparece. Todos de etnias diferentes, como por exemplo os tajiques, uzbeques, turcos e alguns pashtuns. Eles formam a Aliança do Norte para lutar contra o Talibã. O Talibã, no oeste, era visto como um regime ilegítimo, que era autoritário, totalitarista e sadista em muitas de suas punições. Os direitos das mulheres são suprimidos e liberdades civis reduzidas. O Talibã continuou no poder até o fim dos anos 1990. A vontade do Talibã em continuar apoiando Osama Bin Laden é uma fonte contínua de tensão com os Estados Unidos no final dos anos 1990. O que o Talibã não percebeu no começo é que ele tinha os próprios planos dele. Na verdade, quando ele estabeleceu a Al-Qaeda como um tipo de organização que unia vários grupos do Jihad, a liderança do Talibã começou a suspeitar dele e o líder do Talibã, Mullah Omar, tentou bloquear as atividades de Osama Bin Laden. Bin Laden e Al-Qaeda preparam-se para a guerra. Em 1998, eles declaram que o Jihad está contra os Estados Unidos e bombardeiam as embaixadas no Quênia e na Tanzânia. O presidente Bill Clinton ordena ataques com mísseis contra locais de treinamento e de produção de armas da Al-Qaeda. Já que é parte da cultura afegã dar abrigo aos convidados, eles sempre eram perseguidos em todos os lugares. Desenvolveram uma situação onde não podiam entregar Osama, mesmo depois dos ataques contra embaixadas dos Estados Unidos no leste da África. $5 milhões pela cabeça de Bin Laden. Se ele tivesse sido capturado antes do 11 de setembro, milhares de vidas e trilhões de dólares teriam sido poupados. Mas nada prepara o mundo para o tamanho dos ataques terroristas da Al-Qaeda no dia 11 de setembro de 2001. Às 8h46 da manhã do dia 11 de setembro de 2001, o voo 11 da American Airlines é jogado na torre norte do World Trade Center em Nova York. 20 minutos depois, um segundo avião bate na Torre Sul e dentro de 1h30, ambas as torres desabam. 2 outros aviões sequestrados colidem e cerca de 3.000 pessoas são mortas depois do ato. A Al-Qaeda é imediatamente identificada como a principal suspeita. Antes do dia 11 de setembro, o presidente Bush fez campanha pela retração. Ele queria trazer soldados americanos de volta das bases estrangeiras. Depois do dia 11 de setembro, as prioridades mudaram totalmente. Agora, as forças deveriam ficar no exterior para impedir que houvesse outro ataque igual ao de 11 de setembro. Se não fosse o 11 de setembro, os Estados Unidos não teriam interferido no Afeganistão. Os Estados Unidos exigem que o governo afegão entregue Bin Laden. O Talibã recusou-se a enviá-lo. Eles disseram que era injusto presumir que não havia um sistema judicial em um Estado Islâmico como o Afeganistão. O que aconteceu foi uma oferta de perseguição a Osama Bin Laden no Afeganistão. A CIA aumentou imediatamente as operações secretas junto com as forças de operações especiais, que estavam inseridas no Afeganistão, com malas cheias de dinheiro para comprar guerrilheiros e ajudar a resistência contra o Talibã. Eles queriam tentar derrotar o Talibã de uma vez e tirá-los do país. Os Estados Unidos pedem apoio aos aliados. O primeiro-ministro britânico Tony Blair imediatamente apoia ações militares. No dia 7 de outubro de 2001, os Estados Unidos lançam oficialmente a Operação Liberdade Contínua, com forças especiais americanas e britânicas no Afeganistão.
As tropas aliadas anti-Talibã do Norte se beneficiam do apoio dos Estados Unidos para atacar várias cidades afegãs importantes. O Conselho de Segurança da ONU pede que o órgão tenha um papel central no futuro do Afeganistão. A Força Internacional de Assistência à Segurança, ou ISAF, na sigla em inglês, foi tomada pela Aliança Atlântica. Graças a essa resolução da ONU, muitos governos europeus decidem entrar para essa força de coalizão. No fim do ano, soldados da Alemanha, Canadá, Turquia, Espanha, Itália, França e Polônia são enviados. Por fim, mais de um quarto dos membros da ONU participam, inclusive muitos países de fora da Aliança Atlântica. Nações diferentes como a Alemanha e a Itália terão responsabilidades importantes, regiões inteiras do Afeganistão. Os ataques aéreos começam em setembro e estima-se que 14 mil toneladas de bombas são jogadas em 3 meses. Muito do combate terrestre é feito pelas forças da Aliança do Norte, não soldados internacionais. Inicialmente, apenas 1.300 fuzileiros navais são enviados. Depois do Vietnã, os Estados Unidos relutaram em enviar tropas terrestres para resolver os problemas de segurança nacional. Mas quando tropas terrestres são mandadas, o potencial de perda em massa é enorme. E também é caro. O orçamento militar dos Estados Unidos cresceu muito para custear o envio das tropas ao exterior. O capacete de um fuzileiro custa $322, com mais 68 para o uniforme e 1.620 para o colete à prova de balas. O equipamento de proteção custa $342, o walkie-talkie custa $578, as botas custam $105 e o rifle custa $586. Uma mochila totalmente equipada custa mais de $1.000, além de tudo isso. As forças do Talibã têm equipamentos mais baratos, mesmo assim são modernos. Agora, eles não estão andando por aí em tanques. Basicamente, são soldados a pé, mas claro que eles também têm armas modernas. Todos sabem que eles usam rifles de forma eficaz e óculos de visão noturna e por aí vai. Em contraste, os custos dos Estados Unidos continuam subindo. Em 2012, estima-se que manter um soldado americano no Afeganistão por um ano custou $2.100.000. A guerra do século XXI precisa de muito menos homens no campo de batalha do que as maiores guerras do século XX. No auge da guerra afegã, os Estados Unidos enviaram quase 100 mil soldados e as forças da Aliança Atlântica enviaram 130 mil homens ao campo. Em contraste, durante a Segunda Guerra Mundial, mais de 12 milhões de americanos foram enviados para fora. A tecnologia, de certa forma, substitui poder humano bruto. O legado da Guerra do Vietnã torna o recrutamento politicamente inaceitável e obriga os americanos a mandarem menos soldados para fora. Então, os Estados Unidos adotam a estratégia de drones e ataques aéreos. Missão completada com sucesso. Se usarmos um drone, não há piloto. Ninguém corre risco em terra na zona de guerra. É mais barato e coloca menos soldados em risco. O público acaba ficando menos contra. Um drone MK-9 de ataque custa $6,5 milhões. Enquanto cada caça F-35 custa $91 milhões. Além dos pilotos e da infraestrutura, um drone custa $3.250 por hora de voo, enquanto uma hora de voo de um F-35 custa $16.500. Por um lado, usar drones para atacar faz um presidente achar mais simples entrar na guerra. Todos os países onde os Estados Unidos atacaram com drones reprovaram a ação. E esse sentimento anti-americano foi usado pelos grupos terroristas locais para recrutar membros. Na verdade, os ataques acabam criando mais terroristas do que matando. As tropas aliadas do norte invadiram Cabul no dia 14 de novembro de 2001. Depois de apenas 3 meses de guerra, o regime talibã entra em colapso em dezembro e um governo interino é criado com o novo presidente Hamid Karzai. Ah, sim, claro. O presidente Karzai concentra-se em promover a estabilidade e garante o crescimento da economia.
Assim como o Plano Marshall para reconstruir a Europa nos anos 1940, os Estados Unidos enviam dinheiro para o país. Uma ajuda direta no total de 18 bilhões de dólares, isso só até 2006. Se contarmos a inflação, o valor é maior do que o gasto na reconstrução da Alemanha Ocidental depois da Segunda Guerra Mundial. O Plano Marshall enviou 1,48 bilhões de dólares à Alemanha, o valor atualizado é de 15 bilhões de dólares. Outras formas de apoio indireto e investimento aconteceram na década seguinte. A reconstrução do Afeganistão custou centenas de bilhões de dólares. Muitos projetos não foram acabados e há muita corrupção. Mas o Talibã não estava destruído, mesmo não controlando mais o país. Enquanto isso, a Al-Qaeda ainda está ativa e Osama Bin Laden ainda está solto. Ainda sem resposta. Em março de 2002, a Operação Anaconda é criada. Uma enorme batalha de alianças contra guerrilheiros do Talibã nas montanhas e nas fronteiras do Sudeste. Com a guerra em andamento, é cedo demais para reconstruir. É muito difícil reconstruir um país no meio de uma guerra. Eu diria que, de qualquer forma, um grande investimento na reconstrução do Afeganistão seria desperdiçado. E é claro que ainda existe a corrupção. Os afegãos são responsáveis por isso. No fim de 2003, parece que as operações estão acabando. Apenas 8 mil soldados dos Estados Unidos continuam no Afeganistão. Mas, ao invés da guerra acabar, os poderes ocidentais acreditam que podem completar o processo de transformação do país. Naquele momento, a questão não era só impedir o Talibã, nem garantir que não haveria mais uma plataforma para a Al-Qaeda por lá, mas era transformar a sociedade afegã para que isso nunca mais acontecesse. Eu acho que foi um grande erro a ideia de ocupar um país e transformá-lo em algo novo com uma arma apontada para eles. Mesmo que impor a democracia usando força não tenha dado certo no Vietnã também, a colisão decide forçar uma completa mudança de regime. Mas o Talibã se reorganiza e começa a lutar uma guerrilha mais determinada. De 2003 a 2005, eles abrem programas de recrutamento e treinamento. O Talibã, mesmo que possivelmente derrotado, estava se reagrupando e cuidando das feridas, pronto para reerguer a coalizão e especialmente os parceiros da Aliança Atlântica que tinha no Afeganistão. A coalizão da Aliança Atlântica com os Estados Unidos tenta entender como lutar contra o Talibã de maneira eficaz ou até mesmo saber identificá-lo. Tribos e etnias rivais costumam criar disputas internas entre os militares ocidentais. Alguns guerrilheiros afegãos isolados começaram a se revoltar contra e se afastar dos parceiros de aliança e perseguir o Talibã apenas por benefício pessoal. E isso é algo constante que vemos no Afeganistão. Não é uma guerra nacionalista, é mais uma guerra tribal e étnica. É um momento de grande otimismo para o futuro do Afeganistão, mas será difícil estabelecer uma democracia estável quando a violência acontece há tanto tempo. Eles não têm histórico de democracia. Eles têm várias facções rivais que lutam por poder. Seria difícil para o Afeganistão, mesmo sem uma ocupação, evoluir e virar uma democracia, mesmo que demorasse. O jeito que implementaram a intervenção acabou impedindo o desenvolvimento da democracia no Afeganistão. Desde o começo, especialmente o governo americano entrou com tudo nos assuntos afegãos e nas tomadas de decisões. Às vezes até ignorando a opinião do governo do país que tinha sido escolhido pelos americanos. Isso tudo atrapalhou a implementação de uma democracia no Afeganistão. Em 2006, a insurgência do Talibã entra em uma nova fase de crescimento. Pelo menos 350 ataques armados são feitos por soldados do Talibã apenas em 2006, a maioria contra civis. Homens-bombas suicidas estão cada vez mais comuns. Em 2007, o Talibã já tem 10 mil homens inscritos, inclusive estrangeiros muito motivados que foram até lá para entrar para o jihad. O Talibã estava seguro no Paquistão e também em outras áreas.
Ele começou a receber fundos e apoio do Estado Islâmico do Paquistão, dos iranianos e de outros da região. E foi dessa forma que ele conseguiu se reerguer. O Paquistão também fornece esconderijo para o homem mais procurado pelos Estados Unidos, Osama Bin Laden. O sucesso dele em não ser capturado elevou o moral dos jihadistas. Mas entre 2001 e 2018, mais de 42 mil soldados da oposição, inclusive do Talibã, foram mortos no Afeganistão. Ao mesmo tempo, eles causaram 58 mil mortes no Exército Nacional Afegão. Eles têm uma base forte de recrutamento e, mesmo com as mortes que sofreram nos últimos 18 anos, sempre recrutaram pessoas novas. Sempre. O Talibã recruta principalmente de forma local, dentro da própria comunidade. Então, há um forte laço de sangue entre os guerrilheiros. Há os componentes ideológicos do jihad islâmico. Isso atrai muito tanto a população quanto os moradores locais. Há também uma divisão étnica e tribal. As forças dos Estados Unidos e da Aliança Atlântica são vistas como invasoras estrangeiras. Estamos aqui para destruir os britânicos. Vamos caçá-los e matá-los. Não aceitamos a alegação de que estão aqui para reconstruir nossa comunidade. Não fizeram nada por nós. O governo central afegão luta para conseguir revidar. Enquanto a região de Cabul está controlada, as áreas mais ao longe do país são difíceis de governar. O governo de Cabul é o governo de Cabul, não é o governo de Helmand ou o governo de nenhuma outra área. É preciso enfatizar a liderança tribal, especialmente dos Pashtuns. Então, a ideia de um Estado centralizado sem um sistema federalista que comandaria os locais não funcionaria no Afeganistão. Depois de décadas de guerra, a economia do país está em frangalhos. Um setor que ainda lucra é o comércio de ópio. Em outubro de 2001, quando a invasão começou, mais de 74 mil hectares de campos de papoula de ópio existem no Afeganistão. Em 2017, esse número chegou a 328 mil hectares, a maioria deles em Helmand e nas províncias do sul. Helmand também é o coração da revolta talibã. 90% do fornecimento de heroína do mundo agora origina-se do Afeganistão. A maioria dele está nas mãos do Talibã. Para os fazendeiros pobres, nenhum outro tipo de cultivo dá tanto lucro. Então as pessoas continuam plantando. O ópio preenche 1/3 do PIB afegão e oferece 600 mil empregos integrais. Mas a heroína também é elemento importante nas finanças da Al-Qaeda e do Talibã, que cobram um imposto de cerca de 20% em todo o ópio produzido nas áreas controladas por eles. 60% de todas as finanças do Talibã vêm da heroína. Eles cultivam a papoula, vendem e fabricam a droga. Eles traficam pelas fronteiras, tanto pela fronteira iraniana quanto pela do Paquistão, e eles conseguem chegar até o sul da Europa. Até o governo oficial afegão depende da renda vinda das drogas. Em 2017, os Estados Unidos tentam destruir a indústria do ópio com ataques aéreos focados, a Operação Tempestade de Ferro. Mas os custos são elevados e os efeitos são pequenos. Os ataques aéreos miravam nas fábricas de processamento, não as plantações. Às vezes, casas ou fazendas eram atingidas sem querer, não os laboratórios de drogas. Mesmo que muitos laboratórios tenham sofrido, eles conseguiam reconstruir e reabrir rapidamente. No total, os americanos gastaram 9 bilhões de dólares em operações contra narcotráficos no Afeganistão. 1,5 bilhão de dólares todo santo dia desde 2001. Mesmo assim, nesse período, a produção de ópio atingiu a maior alta de todas. O Talibã tem outras fontes de renda, como madeira e pedras preciosas, e também serviços como redes de celular. Ele até ganha dinheiro caçando espécies em extinção e com impostos sobre renda e lucro. Eles se chamam de Emirado Islâmico e cobram impostos do povo. Eles cobram até impostos em áreas que são oficialmente controladas pelo governo, mas não é bem assim, porque o Talibã consegue cobrar impostos. O Talibã recebe 500 milhões de dólares por ano de apoio internacional em todo o Oriente Médio e no Paquistão. O Paquistão quer influenciar o Afeganistão. Então,
Eles acham que o Talibã e outros grupos relacionados são o caminho para eles terem poder na região. Quem está comandando o Estado Islâmico Paquistanês, os serviços de inteligência, costuma ser jihadista. Eles apoiaram Bin Laden, financiaram grupos extremistas e atacaram os Estados Unidos no Afeganistão. Mas mesmo assim, os Estados Unidos os veem como aliados. O Paquistão fornece abrigo para o inimigo dos Estados Unidos, Bin Laden, depois de 2002. A CIA finalmente descobre a localização em 2010, depois de rastrear seus mensageiros. Nas primeiras horas do dia 2 de maio, uma ação da Marinha e da Tropa de Operações Especiais consegue encontrá-lo e matá-lo. Uma quantia significativa de recursos foi gasta para capturar o Osama Bin Laden. Mas o povo dos Estados Unidos queria encontrar o Osama Bin Laden. E queria que ele não fosse só encontrado e julgado, queria que ele fosse encontrado e morto. Depois de 2006, os custos dos Estados Unidos crescem dramaticamente. De cerca de 40 bilhões de dólares em 2008, os gastos com a guerra no Afeganistão chegam a 120 bilhões, apenas em 2011. O número de soldados também aumenta. Em 2007, George W. Bush manda um ataque silencioso de mais de 4.500 soldados americanos. Com o aumento da taxa de mortalidade em 2009, o novo presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, anuncia que até o final do ano, um total de 100 mil soldados seriam enviados. E mais 60 bilhões de dólares haviam sido aprovados para o Afeganistão. A Aliança Atlântica também manda mais 7 mil soldados. Os custos crescentes nos Estados Unidos com o Afeganistão estão nas novas tecnologias do exército. O principal avanço tecnológico por causa da guerra do Afeganistão foi o aumento das capacidades dos drones, a coleta de dados, especialmente em sinais de inteligência, a proteção pessoal e individual de soldados pelo colete à prova de balas e também veículos blindados, resistentes até a minas. Os veículos são um grande custo para o exército americano. Um jeito de cortar gastos nos Estados Unidos é enviar soldados particulares, não tropas americanas. Desde a Guerra do Vietnã, os Estados Unidos dependem deles cada vez mais. Em uma situação quase impossível, enviar mais homens seria essencial. Dava para contratar ex-agentes especiais, mas isso também teria efeito político. As pessoas não querem saber sobre soldados contratados, elas se importam com soldados de verdade. Desde 2007, geralmente há mais soldados particulares do que soldados do exército no Afeganistão. Já chegaram a ser 120 mil em um dado momento. Em 2010, mais particulares foram mortos do que soldados do exército. Muitos eram afegãos contratados de lá, mas centenas de milhares de americanos também foram contratados. Os soldados particulares são usados porque são mais baratos. E não é só isso, mas quando a missão acaba, eles vão embora. Mas os soldados e soldadas do exército têm obrigações de 3, 4 ou 6 anos. Nos últimos 10 anos, o Ministério da Defesa dos Estados Unidos gastou mais de 104 bilhões de dólares em contratações no Afeganistão. Outra prática controversa para economizar é o uso de mortes programadas, agora grande parte da estratégia antiterrorista dos Estados Unidos. Seja usando drones ou mandando um ataque noturno das forças especiais, fica mais barato fazer uma morte programada do que uma guerra convencional. É o método mais barato que conseguimos aplicar. Isso não significa que não custa nada, mas que é o mais barato. No governo Obama, o uso de drones não armados para ataques contra alvos específicos no Afeganistão e Paquistão aumenta consideravelmente. Foram mais de 100 só em 2010. Entre 7% e 30% de todas as mortes causadas por ataques com drones foram de civis. Estima-se que 12 mil rebeldes foram mortos ou capturados em 2010 em operações com alvos visados. Quando você assassina um líder de um grupo terrorista, por exemplo, outro líder aparece, às vezes mais perigoso do que aquele que você matou. Os métodos de guerra dos Estados Unidos, como usar contratados e ataques com drones, evitam os custos políticos e sociais para enviar milhões de homens para o estrangeiro.
Enxergamos isso como um legado do Vietnã, mas ainda há altos custos nessa abordagem cujos riscos criam ainda mais hostilidade. Em 2011, 10 mil soldados dos Estados Unidos são retirados e em 2012 foram 23 mil. Mais de 70 mil continuam lá. O plano inicial do Obama era a retirada total até o final de 2011. Uma nova missão da Aliança Atlântica a terminar em 2014 é criada. Em 2014, houve uma virada importante para a história da guerra. Forças da Aliança Atlântica retiraram-se dos países de combate e a segurança fica nas mãos do governo afegão. Isso criaria um país mais pacífico, estável. Cidadãos europeus, no geral, abraçam a retirada. É um bom momento para analisar a guerra do Afeganistão. Houve sucesso? Quanto custou? A intervenção dos Estados Unidos depois do 11 de setembro não ajudou em nada o Afeganistão. Algumas coisas até pioraram quando falamos de sociedade. Também sabemos que a taxa de pobreza no Afeganistão, em números de 2018, é a mais alta desde 2003. Então, 1 ano e meio depois do regime talibã ser derrubado, por que então os afegãos entraram em guerra? Não foi por uma vida melhor. A guerra do Afeganistão geralmente é apresentada como uma insurgência ilegítima do Talibã que quis lutar contra o governo legítimo, apoiado pelo Ocidente e que aplicava a lei. Mas é uma ideia simplista. A realidade é muito mais complexa. Envolve vários conflitos tribais, étnicos, políticos, pessoais e religiosos. Prepare-se para atirar. A infraestrutura e a economia deles nunca foram fortes, mas conseguiram alimentar os afegãos até a guerra começar nos anos 70. Ainda estão em queda e não se recuperaram. Depois da Segunda Guerra Mundial, o Japão e a Alemanha conseguiram virar democracias. Mas os dois tiveram forte crescimento econômico. Com uma crise econômica vigente, o Afeganistão continua instável. O presidente de longo mandato, Hamid Karzai, é substituído em 2014, mas as eleições são inconclusivas. Entre alegações de fraude generalizada, um acordo especial permite que os dois candidatos mais votados dividam o poder em um governo nacional unificado. Um embate político continua e o processo democrático normal começa a ruir. A Aliança Atlântica lança uma missão depois disso chamada Operação Apoio Decisivo. 12 mil soldados da Aliança Atlântica são enviados para treinamentos da polícia e exército afegãos a fim de fazer a segurança doméstica. Metade deles são dos Estados Unidos, mas também há 1.000 alemães e uma quantidade significativa do Reino Unido, Itália e Geórgia. A Aliança Atlântica fornece mais de 2,5 bilhões de dólares em apoio para o Exército Nacional Afegão. O governo do país também contribui com 500 milhões ao ano. A Aliança Atlântica continuará pagando até 2024. Em janeiro de 2015, a situação já complexa da segurança piora ainda mais quando o Estado Islâmico também cresce no Afeganistão. Alguns ex-soldados da Al-Qaeda e do Talibã participam e iniciam ataques suicidas em civis e ocidentais, matando ou ferindo milhares. Mas o Talibã continua sendo a maior organização opositora. Eles também continuam recrutando novos membros. Em um país onde a economia não funciona e há vários números de jovens sem uma fonte de renda, só a ideia de ser pago para ser soldado do Talibã é atrativa para esses grupos de jovens. Em 2018, 16 mil soldados de parceiros da Aliança Atlântica ainda estão no Afeganistão apoiando as forças de segurança afegãs. Longe de diminuir, o nível de violência parece aumentar. No fim de 2018, o Talibã controla mais território do que qualquer época desde 2001. É difícil derrotar o Talibã porque eles são um movimento nacionalista. Tem muito apoio por serem contra os Estados Unidos e por representarem o grupo étnico Pashtun. A taxa de mortalidade bate recorde. A ONU registra que, em 2018, 3.804 civis foram mortos e 7.189 ficaram feridos. Os Estados Unidos e a Aliança Atlântica são responsáveis por 24% das mortes, o Talibã por 37% e o Estado Islâmico por 20%. E as pessoas continuam a sair de suas casas em volume recorde.
Mais de 250 mil pessoas saíram do país em 2017. Querida mãe, eu morri fazendo o que nasci para fazer. Eu estava feliz, me sentia ótima, mesmo que o exército tenha sido meu triste fim. E ir ao Afeganistão foi a realização de um sonho. O custo humano da guerra do Afeganistão é devastador. De 2001 a 2014, cerca de 3.500 soldados da Aliança Atlântica foram mortos no Afeganistão, inclusive canadenses, alemães, franceses e italianos, além dos americanos e do Reino Unido. Mas o exército afegão já perdeu 10 vezes mais soldados. E estima-se que 38 mil civis tenham sido mortos por ataques aéreos, bombas, mísseis ou em batalha. Mesmo que os números sejam mais baixos do que a guerra soviética dos anos 80, o efeito ainda é devastador. A guerra também se espalhou no Paquistão e matou cerca de 57 mil pessoas por lá. Isso sem falar nos custos indiretos. A destruição de casas, infraestruturas e hospitais, falta de comida, água e remédios, morte de médicos e familiares. Tudo isso levando a mais mortes de civis. Mais de 5 milhões de refugiados saíram do Afeganistão nas últimas 4 décadas. O país foi a maior fonte de refugiados, com um recorde de 32 anos na época. Em 2019, ainda havia cerca de 2,5 milhões de refugiados afegãos que não conseguiam voltar para casa, inclusive centenas de milhares de crianças. A maioria está no Paquistão ou Turquia. Os custos financeiros também estão altíssimos. Apenas as operações de combate britânicas custaram 55 bilhões de dólares até o final de 2013. São 3 mil dólares para cada casa do Reino Unido. Entre os anos de 2006 a 2013, o Reino Unido gastou mais de 22 milhões de dólares por dia apenas na província de Helmand. O custo da participação alemã até 2011 está calculado entre 29 e 53 bilhões de dólares no total, ou cerca de 3 bilhões ao ano, sem contar com o fato de que 70% dos cidadãos alemães serem contra a guerra. O governo afegão luta para diminuir o peso do seu papel na guerra. Menos de 2% do PIB é gasto com os militares, uma média de cerca de 200 milhões de dólares por ano. Os danos à economia nacional são incalculáveis. As maiores quantias de todas foram gastas pelos Estados Unidos, que se apropriou e alocou um total de 4,9 trilhões de dólares para custear a guerra de 2001 a 2019. A média de gastos com militares é de 3,5% do PIB nesse período, mas atingiu um pico de 4,7% com o PIB em 2010. A guerra afegã foi paga basicamente com nossos cartões de crédito, o cartão de crédito nacional, porque não há impostos dedicados a isso. Impostos estão diminuindo enquanto estamos em guerra. E os juros da dívida relacionada à guerra americana são agora quase 200 bilhões por ano. Na verdade, os juros da dívida vão começar a ficar maiores que o orçamento do Pentágono. 2 trilhões de dólares foram gastos em operações de contingência internacionais. Desse valor, pelo menos 975 bilhões foram gastos no Afeganistão. É mais do que o valor gasto no Iraque. É um orçamento separado, não é analisado com cuidado como o orçamento do Pentágono. Eles jogam várias coisas no orçamento que não são relacionadas a guerras, só porque eles podem. Evitar pagar a guerra com impostos torna tudo mais fácil para evitar as críticas públicas. Se soubessem que isso tudo ia ter custo, se soubessem que milhares de dólares sairiam dos impostos deles todo ano para pagar a guerra, geraria mais resistência. Mas se você tem um déficit, não há dor econômica imediata para o contribuinte. Os cuidados com veteranos também são um grande custo. Graças à medicina moderna, poucos soldados são mortos em batalha hoje e muitos deles sobrevivem mesmo feridos. Mas esses cuidados e apoio no longo prazo são muito necessários. A administração dos veteranos é hoje a segunda maior agência do nosso governo, depois do Pentágono. Ela gasta mais de 200 bilhões ao ano e não consegue fazer o que os veteranos precisam. O custo da guerra para veteranos como pessoas e suas famílias é alto. Costuma vir em deficiências físicas e também deficiências cognitivas, como
estresse pós-traumático e traumatismos cranianos. Além de ferimentos físicos, estamos observando que ferimentos cognitivos são igualmente debilitantes ou até mais. Os veteranos da guerra do Afeganistão estão mais propensos a ter doenças mentais, vício em drogas e álcool, sofrer acidentes e ficar sem teto do que o resto da sociedade. As famílias passam por mais divórcios, violência doméstica e abuso de menor. Ouvimos bastante sobre os 22 suicídios por dia que são registrados entre veteranos, mas estamos notando agora que membros da família, cônjuges e crianças, parentes de veteranos que ficaram tanto tempo na guerra, também estão encontrando uma solução no suicídio. Os Estados Unidos já gastaram 160 bilhões de dólares em assistência médica e aposentadorias por invalidez, e a guerra ainda nem acabou. O custo dos cuidados com veteranos de guerra atingiu um pico de 30 a 40 anos depois do fim do conflito. Quanto mais velhos ficam, mais precisam de apoio. O Reino Unido gastará 360 milhões de dólares para dar apoio aos veteranos amputados. O orçamento para veteranos do Afeganistão pode ainda crescer até 2060. Já é o quarto item de maior gasto federal nos Estados Unidos. Um par de próteses para as pernas custa em torno de 50 mil cada e acho que ainda pode ser mais caro. O valor é só da prótese, sem contar que o carro precisa ser adaptado, a casa precisa ser adaptada. Nos obrigamos a gastar $1 trilhão para ajudar veteranos do Iraque e Afeganistão nos próximos 30 ou 40 anos. Boa parte do nosso déficit vem do custo dessas nossas guerras. Mas para os veteranos feridos do exército afegão, aliado dos Estados Unidos, a vida é muito mais difícil. Não há um tipo de instituição para os tais veteranos no Afeganistão. Temos muitos exemplos de soldados feridos que são deixados para trás. Não há cuidados posteriores para eles. Quando são transportados, há falta de capacidade para isso, não há avaliação médica. Isso causa um impacto na moral. E a moral do governo afegão está bem baixa. De acordo com a Caridade para Vítimas de Mina, Halo Trust, o Afeganistão é um dos países mais minados no mundo, com mais de 600 mil minas colocadas desde 1979. O país também está lotado de bombas que não explodiram. Em julho de 2018, a Halo no Afeganistão já tinha destruído 241.500 bombas anti-soldados, 6.700 minas contra veículos, mais de 10 milhões de munições de alto calibre e mais de 49 milhões de balas. Eles já desativaram 2.800 armas pesadas como tanques e peças de artilharia e destruiu mais de 55 mil armas. Atualmente, eles destroem cerca de 70 toneladas de explosivos por mês. Mas grandes quantidades de terras agrícolas seguem contaminadas. Os fazendeiros não podem voltar para casa nem ganhar a vida com segurança. Os Estados Unidos já gastaram 110 bilhões de dólares em reconstrução e ajuda entre 2002 e 2014. 70% do valor foi para a segurança. Financiam o exército e a polícia afegãos e lutam contra o ópio. 30% com a administração, inclusive a construção de tribunais e prisões para a aplicação da lei. Menos de 3% do dinheiro foi para causas humanitárias. A elite afegã precisa ser cobrada, porque ela também é parte do problema. Eles usam a guerra para enriquecer, numa proporção além da nossa imaginação. E muitos deles ainda estão interessados na continuidade da guerra, para que eles possam lucrar com isso. 7 balas acertaram a parte de cima do meu corpo. Mas mesmo depois de curada, eu entendi que a guerra não define uma nação ou uma pessoa. Os milhões de afegãos que sofrem há décadas pela guerra tiveram coragem de encarar as perdas e o sofrimento. O Afeganistão está em guerra há 40 anos. É mais de 2 vezes a maior guerra que os Estados Unidos já lutaram. O Afeganistão mal tem uma economia no momento, que não seja o ópio e a ajuda estrangeira. Isso vai custar para a região por muito tempo. O Afeganistão, daqui 20 ou 30 anos, pode ser um país pacífico e estável. Pode não ser o que os Estados Unidos chamam de pacífico, estável e próspero dessa maneira. Assim como o Vietnã ainda tem um regime autoritário e o Partido Comunista ainda está no poder. Contudo, é um lugar bem diferente do que era em 1975.
Não podemos esquecer que os afegãos são as maiores vítimas nas guerras do Afeganistão. Não há uma família afegã que não tenha sofrido muito com isso. Há danos materiais, mas as pessoas também estão sendo mortas e mutiladas. E as vidas delas estão sendo muito afetadas.